Bom dia, meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para comunicarmos a palavra do Senhor e somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por todas as coisas, por todas as possibilidades que Ele tem nos aberto. Somos gratos a Deus. Meu nome é Anderson, como você já bem conhece, e vamos a uma reflexão acerca da nossa realidade a partir de princípios da palavra de Deus. Amém? Então gostaria já de antemão convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Romanos, capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Amém? Amém. Diz o versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém? Curva sua cabeça. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesta manhã gostaríamos de pedir, Senhor, esteja conosco, que o Seu Espírito Santo fale em nossos corações. Senhor, que os princípios da Sua palavra sejam norteadores da nossa vida, do nosso viver, do nosso pensar, do nosso agir. Toma a nossa vida nas Suas mãos, pois somos dependentes de Ti. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, recentemente, na semana passada, algumas coisas aconteceram. Houve aquela morte trágica do senhor, se não me fale, o George Floyd, nos Estados Unidos, que suscitou o debate acerca da desigualdade racial, do racismo, mas ainda suscitou uma resposta absolutamente equivocada da sociedade, com mais assassinatos, com roubos, com distúrbios, com vandalismo. A sociedade vai responder da única forma que ela sabe. E não é sobre isso que eu quero falar, até porque se eu tiver que explicar por que está errado, é complicado. Mas recentemente, ontem ou anteontem, não me lembro, eu estava no YouTube e um desses youtubers cristãos, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que o YouTube não seja cristão, não é isso. Ele começa a refletir sobre esse assunto e começa a demonstrar sua indignação. Indignação essa que é legítima, né? Não é possível não se indignar com tal coisa, mas aí ele vai demonstrando a sua indignação com isso e no meio, de repente ele vai soltar a famosa frase, a infeliz e equivocada frase: nossa, em pleno século XXI isso acontece. E eu fiquei parado. E daí que é século XXI? O que isso quer dizer? O que isso significa em pleno século XXI? Que diferença faz se é século XXI, se é século 30, se é século 10, se é o século I? Isso denota, meus amados irmãos, que na mentalidade, infelizmente, do cristão médio brasileiro, ou do cristão médio mundial talvez, não sei, vamos falar do nosso contexto, existe ainda a equivocada ideia de que a sociedade vai evoluir a ponto de abandonar suas más práticas, ou algumas más práticas, no caso, porque eu também não vejo muita indignação, não vejo ninguém falando: nossa, em pleno século XXI ainda existe carnaval, nossa, em pleno século XXI ainda tem meninas dançando sensualmente. Né? Mas o que isso quer dizer? Isso denota
que muitos de nós ainda acreditam nessa falácia equivocada de evolução da sociedade, né? Que a sociedade está evoluindo. E talvez essa falta de indignação com essa promiscuidade seja porque a promiscuidade está associada a essa suposta evolução. Mas entender que o mundo ou que a sociedade vai evoluir a ponto de abandonar alguma má prática, isso denota profunda infantilidade com relação às coisas de Deus. Inocência, infantilidade, imaturidade e falta completa de entendimento. Falta completa de entendimento. E isso, ouvir cristãos dizendo isso, deveria nos causar mais tanta indignação, ou até mais, do que tudo que a gente está vendo. Versículo 5 que nós lemos. Porque os que se inclinam para a carne cogitam o quê? Cogitam das coisas da carne. Os que cogitam para o mundo, cogitam do mundo. Os que se inclinam para o mundo, cogitam coisas do mundo. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, a carne vai pender, vai nos levar para a morte. Mas o pendor do Espírito, esse leva para a vida e para a paz. Ora, o próprio pendor da morte, pendor da carne, nos levará para a morte. Não há que se existir no cristão uma expectativa diferente disso. Ora, se você segue o pendor da carne, o resultado é morte, é pecado. Ponto final. Não há como o mundo, não há como a sociedade que se distancia de Deus, que se distancia do Espírito, caminhar em direção a uma coisa diferente da morte. Não tem como, é impossível. A carne vai pender para a morte. Então, uma sociedade que deliberadamente abandona Deus, abandona as coisas do Espírito, rejeitam a Deus, rejeita as coisas do Espírito, logicamente, só pode pender para a morte e para o pecado. Então, como é que eu vou chegar à conclusão brilhante de que, meu Deus, em pleno século XX, sim, em pleno século XXI, isso no século XXII, a sociedade continuar distante de Deus, vai acontecer a mesma coisa. No século XXIII, a sociedade não evolui coisíssima nenhuma. O que mudam só as roupas, são os equipamentos. Porém, a sociedade não evolui. Isso não existe. Isso não existe. Então, não tenho como ter esperanças com relação a esse mundo. Ele não vai mudar. Ponto. Continuando na leitura, versículo 7 e o versículo 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A sociedade não evolui porque ela não pode evoluir. Se você entende essa evolução como melhora, a sociedade não melhora porque ela simplesmente não pode. Não pode. Não pode. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. E não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então ela só pode pender para a morte. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. Então esse mundo, toda essa sociedade, ela é inimiga de Deus. E ponto final, nós precisamos parar de pensar dessa forma, ou de imaginar essa coisa. Eu me lembro, na minha juventude, bastante tempo, lá na velha igrejinha, nós escutávamos muito os irmãos, e também nenhum julgamento de valor aqui, mas eu ouvia muita expressão amigos do Evangelho. Gente, não existe amigo do Evangelho nenhum. Ou você abraça a verdade, ou você mergulha na mentira. E ponto.
E ponto. E ponto. O mundo não evoluiu em nada. O homem continua o mesmo homem pecador, sujeito à concupiscência da carne, sujeito ao seu pecado, escravo do seu pecado. E pelo homem ser escravo do seu pecado, você vai constantemente assistir cenas deploráveis, como foi o assassinato desse senhor, e cenas deploráveis, como foi a reação da sociedade a esse assassinato. E eu diria mais, cenas deploráveis, como um cristão ainda abraçando esse conceito equivocado de em pleno século XXI isso não pode acontecer. Não dá. Em pleno século XXI não faz a menor diferença. Em pleno pecado a morte vai acontecer. E ponto. Mas, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E não essa justiça humana, essa pseudo-justiça humana, essa ideia fajuta de justiça humana, baseada em princípios de direitos humanos. Não. A justiça de Deus, que te justifica sem que você mereça, que te escolheu lá nos princípios do tempo e escolheu para separá-lo para Ele. E Ele te transforma no Espírito Santo, através do Espírito Santo. E aí você pode se indignar com o pecado e com o mundo. E aí você pode compreender que a razão última de tudo isso não é uma falta de evolução da sociedade, porque a sociedade não evolui em nada. A razão de tudo isso simplesmente é a própria existência do pecado. A própria natureza do pecado é a natureza da morte, é a natureza de tudo que é mal. E como que então podemos reagir a tudo isso? Qual seria a nossa postura relativa a tudo isso? Relativa à situação do mundo? Não, eu não deveria me indignar? Sim, você deveria se indignar? Sim. O problema é onde você foca a sua indignação, ou pior, ou de onde você busca a solução. Porque eu volto a dizer, quando eu coloco na minha cabeça essa ideia equivocada de que em pleno século XXI isso não poderia acontecer, eu estou colocando a minha esperança na evolução humana. Não, a minha esperança está no Deus da minha salvação. Versículo 18. Versículo 18. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória revelada em nós. O sofrimento desse tempo presente não pode ser revelado, não pode ser comparado à glória que se revela em nós. Não há possibilidade de comparação. Então, nós precisamos entender isso. Não é a evolução do mundo que nos traz esperança. Nossa esperança está em Deus, nossa esperança está em Cristo. Então, quando que situações como o racismo vão acabar? Não quando a sociedade evoluir, mas quando o homem se entregar a Cristo. Não antes disso. Não antes disso. É uma esperança falsa. Essa esperança no pleno século XXI. Nossa esperança só pode estar naquele que nos salvou. E aqueles que cogitam para o Espírito, ou cogitam nas coisas do Espírito, esses vivem do Espírito, e o pendor do Espírito, esse é para a vida e para a paz. Devemos nos indignar? Lógico, devemos nos indignar com tudo que está acontecendo. Porém, focalizar essa indignação naquele que pode resolver essa questão.
não uma suposta ideia fajuta de evolução humana. Mas prossigamos então um pouquinho mais na leitura, versículo 24. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Veja, essa questão do em pleno século XXI, esse conceito que está por trás dessa frase, denota uma esperança no que eu estou vendo, no mundo, né? na modernidade, naquilo que o mundo tem para trazer. Não, nossa esperança não é essa. Nossa esperança, como bem diz o texto, esperança que se vê não é esperança. Porque nossa esperança é a esperança que fomos salvos. Mas esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Toda uma indignação focada em algo que eu vejo, com uma esperança também focada em algo que eu vejo, ou que eu esperava ver, é uma esperança falsa, não é uma esperança cristã. Veja, esse nosso irmão que se indignou e levantou essa questão do em pleno século XXI, ele esperava ver algo no século XXI diferente do que ele está vendo. Mas não. Quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, quando os princípios da palavra de Deus são norteadores do nosso pensamento, são norteadores da nossa visão, eu vou compreender o mundo do século XXI da mesma forma que se compreendia o mundo do século XX, XIX, um mundo imerso no pecado. E por ser imerso no pecado, essas coisas serão, infelizmente, comuns. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Não tem a ver com a evolução da sociedade, tem a ver com a queda da sociedade, ou a queda do homem. Amém? Versículo 28, continuando um pouquinho mais à frente a leitura. Isso deveria ser o nosso alicerce quando vemos essas coisas acontecendo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos então que todas as coisas, e segundo aprendi há muitos e muitos anos, todas as coisas significam todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu sei que a carne, eu sei que o mundo caminha única e exclusivamente na direção da morte. Eu sei que o Espírito que vivifica, que há em Cristo, que há em nós, caminha única e exclusivamente em direção à vida. E por conta disso, eu não fico indignado porque em pleno século XXI acontece isso ou aquilo. Eu fico indignado porque acontece aquilo. Porque o mundo é aquilo. Tudo que estamos vendo, de um lado e de outro, é o retrato do mundo caído. É o retrato do mundo sem Deus. É o retrato do mundo mergulhado nele mesmo. Então não será uma evolução do mundo a partir do próprio mundo que vai resgatar o mundo. Não. Não. É uma entrega nossa, dos filhos de Deus ao próprio Deus. Essa é a única solução. Para terminarmos a leitura, versículo 38. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo
Jesus, o nosso Senhor. Então eu estou bem certo de que nada nos separará do amor de Deus. Ora, pega lá, versículo 28 com o versículo 38, 39. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem, e eu sei que nada vai me separar do amor de Deus. Nada. Vivemos em tempos sombrios, tempos obscuros, tempos tenebrosos. Mas talvez nós tenhamos que entender que desde a queda do homem no Éden, nós vivemos tempos escuros, sombrios e tenebrosos. O problema é que muitas vezes esquecemos disso. E por esquecermos disso, soltamos essa frase. Poxa, em pleno século XXI? Não. Desde a queda do pecado isso acontece. Desde a queda do pecado. Desde a queda do homem no pecado isso acontece. Não tem a ver com a época que vivemos. Tem a ver com a situação do homem. Com a depravação total do homem. Com o poder do pecado sobre este mundo. Porém, estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente ou do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem do século XXI, nem do século XVIII. É o amor de Deus que nos transforma, é o amor de Deus que pode transformar situações, que pode livrar o homem dos seus maus feitos. Não a evolução. Não a evolução. Então, sim, senhores, sim, senhoras, em pleno século XXI vai continuar acontecendo tudo isso. E em pleno século XXI, a única solução continua sendo a mesma solução do século I, a mesma solução do século X, a mesma solução do século 30. Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus seja convosco, a paz seja convosco nessa manhã. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Senhor Deus, somos gratos por tudo que tem acontecido. Somos gratos, Senhor, porque Tu estás conosco. Muito obrigado, Senhor. Tudo coopera para o bem. Amém.